Planeta dos Macacos, de 1968, foi um filme que marcou gerações, seja pela originalidade ao criar um suposto mundo alienígena em que macacos inteligentes escravizavam humanos selvagens, seja pelo desfecho inesquecível que deixa claro que esse mundo aí de alienígena não tinha nada e na verdade era só uma terra do futuro. Malditos sejam todos vocês! Oxente. Porém, a pergunta que ficou na cabeça de muita gente por muito tempo foi como será que isso aconteceu, né? Como que esses macacos ficaram espertos do nada e acabaram dominando a gente? Foi aí que surgiram novos filmes, como o remake do longa original, dirigido pelo Tim Burton em 2001, que apesar de algumas falhas, mostrou que a ideia por trás da história ainda poderia dar um caldo ali a mais para as novas gerações de espectadores. Mas a vontade de mostrar o começo de tudo surgiu mesmo só em 2011, quando o Planeta dos Macacos, A Origem, deu início a uma trilogia que mais tarde ficou completa com Planeta dos Macacos, O Confronto e Planeta dos Macacos, A Guerra. Ignorando as obras do passado, os filmes mostram através da jornada do chimpanzé César exatamente como os símios começaram a evoluir e a consequente guerra entre eles e os humanos. A trilogia foi muito elogiada pela crítica e pelo grande público, tendo início, meio e fim bem definidos. Porém, se você achava que essa história ia acabar por aí, achou errado, otário? Porque veio aí Planeta dos Macacos, O Reinado, o primeiro capítulo de uma nova trilogia que acontece 300 anos depois da queda do macaco César, em um mundo pós-apocalíptico que já parece bem mais próximo ao do longa de 68. O Reinado saiu por agora nos cinemas, então se você tá querendo saber se essa estreia vale o ingresso, né, que tá bastante caro, inclusive, fica aí que hoje eu te conto o que eu achei dela, sem spoilers, mas com um detalhamento da sinopse pra gente se aprofundar em algumas ideias. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futuristas. Se você é novo por aqui, eu já queria pedir agora no comecinho para você se inscrever no canal para estar por dentro das principais novidades da ficção científica. Nossa, fiquei sem ar. E também para acompanhar toda semana conteúdo sobre sci-fi, futurologia ou tecnologia. Hoje o comentário é sobre Planeta dos Macacos, O Reinado, filme do diretor Wes Ball, que é conhecido por Maze Runner e as suas duas sequências. Como eu falei, o longa dá continuidade à saga do César, que saiu de macaquinho de estimação para líder dos símios na guerra contra os humanos, apesar dele acreditar na coexistência entre as duas espécies. Séculos depois que esse conflito estourou e um vírus dizimou bilhões de pessoas, a Terra foi tomada pela natureza e a cadeia evolutiva mudou, colocando os símios no topo. Nesse contexto, o longa segue o Noah, um chimpanzé simpático que vive com o seu clã em uma vilazinha super good vibes, que tá em equilíbrio com a natureza e tal. Porém, por algum motivo, a vila do Noah teve pouquíssimo contato com os humanos, ou sequer ouviu falar do César e das suas ideias de coexistência. Isso até um dia, quando alguns símios brucutus invadem a vila do Noah, levam alguns macacos como reféns e causam um furdúncio danado, gritando em plenos pulmões que aquilo tudo era pelo César. Agora o Noah se vê obrigado a deixar a sua vila para tentar encontrar a sua família e descobrir também quem é esse tal de César aí que é responsável por todo esse caos na vida dele. Um dos pontos mais interessantes para mim sobre o Reinado é que essa história, apesar de falar sobre um bando de macaco furioso, diz muito sobre a humanidade, já que o longa explora, ainda que de forma superficial, problemas universais da nossa sociedade, principalmente no que diz respeito a poder e religiosidade. Isso porque mesmo depois de 300 anos, o César continua sendo aqui uma figura central. Ele é considerado um profeta e salvador que mostrou para os macacos o seu verdadeiro papel no mundo. Porém, ele sempre conviveu e teve carinho por alguns humanos também, acreditando que era possível sim que as duas espécies vivessem em harmonia. Ele realmente assume então um papel messiânico, né? E como toda religião, existe os que interpretam ela de forma pacifista e os que utilizam dela para manipular massas e conquistar um lugar de poder. Ou seja, assim como acontece com figuras religiosas, séculos depois da sua morte, o macaco ainda tem a sua palavra difundida, mas às vezes de maneira distorcida e completamente contra o que ele de fato pregava. Essa dualidade é representada no filme tanto pelo Raka, um orangotango pacifista que é praticamente o último guardião dos conceitos e conhecimentos do César, quanto pelo Proximus, que usa a palavra do César para se manter num lugar inquestionável de autoridade. Ele também caça humanos inteligentes que ainda estejam perdidos por aí para manter os símios como seres dominantes no planeta e não tolera que macacos vivam de uma forma que ele considera inferior, mesmo que isso signifique arrancar eles das suas vilas, apagar suas culturas próprias e se apropriar da sua força de trabalho para expandir o seu reinado. Ou seja, o Proximus assume aqui então tanto um papel de autocrata como de colono maldito, né? E é interessante como através dele e do Raka, o Noah vai conhecer vários lados conflitantes
do legado do César. Então, pra mim, essa relação entre vários símios é um dos pontos mais interessantes desse filme, porque, ao contrário dos anteriores, que focavam no conflito entre humanos e primatas, essa nova fase da franquia parece partir do pressuposto que a humanidade já perdeu essa batalha e que agora a gente vai ver como os macacos repetem os nossos erros de muitas formas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham um papel importante aqui também, né? Porque outra personagem que surge pra impactar as crenças e ideias do Noah é a humana May, que é diferente dos humanos que ele já tinha ouvido falar e que tem um objetivo maior em prol da própria espécie. Aliás, a May aparentemente já passou por muito perrengue nesse mundo pós-apocalíptico, né? Ela surge a princípio faminta, toda suja e com a roupa toda lascada também. E é por isso que se eu fosse ela, eu teria ido pra essa jornada com a minha tech t-shirt da Insider, tá? Porque as tech t-shirts são blusas tecnológicas que têm ação anti-odor e evaporam o suor mais rápido, evitando o crescimento de bactérias na roupa, que é o que causa aquele futunzinho, né? Aquele CCzinho que ninguém gosta. Então, se você também quer se preparar para um apocalipse em que a humanidade vai ser dominada por macacos espertos, já garante aí o seu kit de tech t-shirts, porque além de evitar cheiros ruins, elas também são sustentáveis, não desbotam, não esquentam, são mais macias que o algodão e não precisam ser passadas também. Até porque quem tem tempo de passar roupa quando tem um bando de macaco correndo atrás de você, né? Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Eu amo as tech t-shirts, eu uso muito e além delas na loja da Insider você encontra também calças, casacos, roupas esportivas, roupas íntimas super confortáveis e muito mais. E é claro que tem cupom pra você, é só colocar lá no carrinho Futurices12 para ganhar 12% de desconto. O link do site tá aí na descrição. Então vai lá e aproveita para vestir o futuro agora com a Insider. Mas voltando para nossa análise, como eu falei, em muito me agrada como a narrativa do filme reflete a nossa sociedade de muitas formas, deixando claro como os seres inteligentes estão fadados a discordâncias, né? Porém, isso não significa que o reinado escapa da sombra do macaco César aqui, tá? Primeiro porque o símio, mesmo não existindo mais nesse mundo, continua sendo a razão para boa parte dos conflitos. E segundo porque eu acho que os novos protagonistas não são tão impactantes quanto ele. Por mais que Owen Teague, como Noah, impressione bastante com o trabalho de captura de movimentos e expressões, o macaquito pra mim traz aquela vibe de herói super bonzinho, né? E também muito comum, sem algo que faça ele se destacar ou que torne a jornada dele mais empolgante. Isso vale também pro Raka, apesar dele pelo menos ser um pouco mais debochado e irreverente. Pra falar a real, por causa dessas características dos personagens e de uma atmosfera de otimismo e inocência que rola ali no início, eu confesso que o filme a princípio tava com uma cara de animação da Disney pra mim, sabe? Inclusive eu achei que eles iam começar a cantar a qualquer momento, mas depois o longa traz um clima mais sombrio que ao meu ver é mais adequado pra história também. Na parte humana do elenco, a Freya Allan faz o que pode com o personagem dela também, mas acaba sendo um pouco esquecível, fora que ela passa por dilemas bastante comuns em histórias de aventura contemporânea. E assim, não que o filme precise reinventar a roda, tá? Mas eu acho que se a franquia já é macaca véia em criar personagens interessantes e memoráveis, é um pouco decepcionante ver a trama aqui optando pelo convencional, e o resultado é que eu pelo menos não fiquei tão ansiosa pra saber o destino desses personagens. Outra coisa que pra mim também prejudica a experiência é o ritmo inconsistente do filme. O reinado tem quase 2h30 de duração, e assim, nada contra filmes longos, mas o problema é que a trama acaba parecendo indecisa em ser uma aventura, um filme de estrada de família, leia filme da Disney também, ou uma baita crítica social, assim como eu já comentei. E se tem uma coisa que o Wes Ball domina são as cenas de ação, né, que inclusive estão muito bem dirigidas aqui, mas o problema é que a trama perde força quando entra num lugar mais calmo, coisa que acontece principalmente no que parece ser ali o segundo terço do filme, onde existem cenas bem prolongadas na cidade do macaco Proximus. Inclusive, eu não sei se é porque eu estava muito cansada e peguei a última sessão do cinema, né, muito esperto, mas essa parte em específico me deu um sono danado, então eu acho que talvez alguns minutos a menos ali teriam feito bem pra produção, mas pode ser também que eu precise de alguns minutos a mais de sono, então me contem aí se também virou um filme assim, Planeta dos Cansados pra vocês. Mas mesmo com personagens um pouco blasé, né, e momentos que alternam entre o sono e a tensão, é inegável que o reinado ganha muito na sua construção de mundo. Sim, Planeta dos Macacos a Guerra ainda existia os resquícios da civilização humana como a gente conhece. Agora, 300 anos depois, a gente vê o resultado do mundo comandado pelos primatas, e a grande verdade é que apesar de tudo ele é bastante belo. Muitas edificações foram dominadas pela natureza, as ruínas das estruturas humanas foram aproveitadas pelos macacos de formas bem criativas, e as novas arquiteturas símias são feitas pensando nas habilidades de escalada e manuseio desses animais, o que é muito legal. Sem falar, claro, dos próprios macacos, né, que de alguma forma estão mais impressionantes do que nunca. O nível de esmero desde
desde as expressões faciais até microdetalhes, como o movimento dos olhos ou dos lábios, significam que o dinheiro foi muito bem investido aí no desenho gráfico. Porém, eu vou ser a chata aqui e dizer que pra mim ainda rola um pouquinho de Vale da Estranheza, tá? Eu não acho que chega ao ponto de ser um CGI perfeito que se confunda com a realidade, mas ainda assim não é algo que tenha me tirado da imersão do filme em algum momento. No mais, O Reinado é pra mim um filme muito bonito, tem personagens suficientemente carismáticos, é ágil quando se propõe a ser e traz uma história que faz a gente questionar a nossa evolução, preconceitos, medos, dinâmicas sociais, discordâncias e até religião. O longa acabou sendo uma surpresa boa não só pelos visuais impactantes e pela crítica social necessária, mas também por honrar os filmes anteriores ao olhar para o passado, enquanto pavimenta com cuidado o futuro para que uma nova história se inicie. Mas e aí, você já viu o Planeta dos Macacos, O Reinado? Me conta aí o que você achou dessa nova edição da franquia. E se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like, da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.